Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, este 8º domingo do tempo comum nos convida ao testemunho. Como é importante o testemunho cristão no mundo. Hoje, cada vez mais, a separação entre evangelho e cultura, o testemunho torna-se um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande necessidade para que o mundo creia. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos convidou a produzir bons frutos e comparou-nos com a árvore. Uma árvore boa não dá frutos ruins. Também uma árvore ruim não dá bons frutos. E aí nosso Senhor nos convida ao testemunho, dizendo: pelos frutos se conhece a árvore. O Concílio Vaticano II, meus irmãos, chegou a reconhecer que às vezes as pessoas até abraçam a incredulidade e até mesmo o ateísmo por um testemunho fraco da parte dos cristãos. Por outro lado, quando realmente uma pessoa dá testemunho, ela influi outras a crer. Nesse aspecto, Jesus disse: um cego não pode guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Ou seja, é a partir de uma visão clara da vida, a partir da nossa fé, uma visão clara que vai repercutir na nossa existência, tornando a nossa vida uma vida testemunhal.
é que a gente poderá influir outros, guiar outros, orientar outros, começando pelo nosso testemunho. Aí fica um questionamento, irmãos. As pessoas convivendo conosco, será que são motivadas a crer em Deus? Será que são impactadas pelo nosso testemunho? Conta-se que Gandhi, ele admirava Jesus Cristo, ele admirava os santos evangelhos, mas ele não se sentiu encorajado em tornar-se cristão, por causa do contra-testemunho daqueles que se diziam cristãos, ingleses, e que estava explorando a Índia, o seu país. A importância do testemunho. E a primeira leitura, como também o Evangelho, a primeira leitura é tirada de Eclesiástico, capítulo 27, nos demonstra que o primeiro aspecto do nosso testemunho é a palavra. A palavra é reveladora da interioridade humana. Por isso, diz o texto do Eclesiástico que se conhece o homem pela sua conversa. E chega a dizer: não julgue uma pessoa antes de ouvir a falar. E nosso Senhor disse no Evangelho: a boca fala do que está cheio o nosso coração. Não é verdade, meus irmãos, que conversando com algumas pessoas a gente se sente edificado? Mas não é verdade também que algumas conversas parece que deixa a gente até mais para baixo? O pessimismo, a maledicência. Então, a palavra é reveladora da interioridade humana. E a segunda leitura afirmou que nós estamos no regime da vida. A morte foi tragada pela vitória. Cristo venceu a morte e nos introduziu no regime da vida. Por isso, após afirmar essa verdade maravilhosa de que estamos no regime da vida, o apóstolo exorta os cristãos de Corinto: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. Esses dias, meus irmãos e irmãs, o mundo está apreensivo. Já há mais de 2 anos, fomos pegos de surpresa por essa pandemia que ceifou a vida de tantas pessoas no mundo. Agora, esta guerra, que ameaça ter até proporções maiores, e que já está levando tanto sofrimento a tantas pessoas, a tantas famílias. O que podemos fazer, meus irmãos e irmãs? Onde nós não podemos alcançar por nossa influência, a nossa oração pode chegar. Nossa Senhora em Fátima apareceu exatamente num período em que milhões de vidas estavam sendo ceifadas na Primeira Guerra Mundial, e ela pediu aos 3 pastorzinhos que orassem pelo fim da guerra. Vamos fortalecer nossas orações na intenção da paz.
E se pudermos diariamente mesmo, oferecemos o Santo Terço pela paz, como Nossa Senhora pediu em Fátima, será muito bom. O conflito já iniciou, mas a oração pode fazer com que seja mais rápido o seu término e de uma repercussão menor. Não duvidemos do alcance da oração. A oração tem força, porque é Deus que rege a história humana, e Ele pode direcionar os acontecimentos de modo a uma repercussão menor. Mesmo que os corações não se abram, mas Ele tem a chave da história, Ele pode influir de modo a que a amplitude desse desastre, desta guerra, seja menor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais difícil que seja seguir tua